Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. O problema das disparidades de renda no Brasil não diz respeito somente aos trabalhadores e às famílias. É uma questão histórica que persiste também entre as diferentes regiões do país, distanciando-as umas das outras e formando, como alguns economistas e sociólogos costumam dizer, vários Brasis. Durante sucessivos governos, tentou-se mudar esse quadro de um Brasil rico no sul e sudeste e outro Brasil pobre no restante do país. O Agenda Econômica de hoje vai analisar o desenvolvimento do Nordeste e o papel desempenhado pelo Banco do Nordeste do Brasil, o BNB. Para analisar este tema, o Agenda Econômica de hoje conversa com o diretor de gestão do desenvolvimento do Banco do Nordeste do Brasil, BNB, José Cidrião de Alencar Júnior. Participa desta entrevista o jornalista Davi Emerick. Doutor Cidrião, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Bom, agradeço em nome do banco e agradeço também, eu queria cumprimentar todos aqui à mesa. Estamos à disposição para discutir esses assuntos tão importantes para a integração do país. Vamos pegar um pouquinho do veio histórico, né? A gente sempre gosta no nosso programa de situar o nosso telespectador em torno do tema que vai ser introduzido. A questão do Banco do Nordeste, como é que foi criado o Banco do Nordeste, qual foi o propósito e em que contexto ele foi criado? Olha, rapidamente o Banco do Nordeste foi criado num contexto extremamente rico para o país. Foi o contexto exatamente do segundo governo Vargas, onde eu vou colocar uma coisa interessante, um grande baiano, Rômulo de Almeida, que era chefe da assessoria econômica do governo Vargas, e o banco é criado, tanto o Banco do Nordeste, o BNDES, como a Petrobras, como o CNPq, são criados em um mês, praticamente, a formalização. Entre junho e julho de 1952, todas essas instituições, grandes instituições. E mais ainda, é pensado pela assessoria econômica do governo Vargas uma entidade regional de desenvolvimento regional, que na verdade essa entidade vai ser criada 6 ou 7 anos depois, que é a Sudene. Ou seja, Rômulo de Almeida é o nosso criador. E é interessante que o Banco do Nordeste foi extremamente discutido no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. Ou seja, foi o projeto de lei, passou-se 6 meses de extrema discussão, e eu costumo sempre falar que o Banco do Nordeste deve ir muito ao Congresso Nacional. Exatamente na sua criação. E qual era a proposta central de criação desse banco? Bom, a criação desse banco foi exatamente um diagnóstico que teve a partir da assessoria econômica do governo Vargas em relação à questão do Nordeste, em relação à ineficiência das políticas públicas até então. O Denox já tinha sido criado, a questão da veia hídrica, e a questão importante é o seguinte, que constatou-se que grande parte do sistema bancário estava situado já na época no sul-sudeste, e o Nordeste detinha apenas 4,5% das agências bancárias então. E situadas onde? Situadas nas principais cidades, Salvador e Recife. Ou seja, a grande parte da região estava desassistida em termos de crédito. Por isso, essa questão do banco. E mais ainda, teve algumas questões importantes do ponto de vista de impacto, que foi a grande seca de 1951 e 52. Essas duas secas combinadas, quer dizer, propiciaram toda esta ambiência para a criação do banco. Qual o público preferencial da instituição? Ele atende também pessoas físicas ou não? Olha, o nosso público é pessoas físicas. Nós temos 1,5 milhão de clientes pessoas físicas, principalmente agricultura familiar e pequenos produtores rurais. E na área urbana nós temos hoje o maior programa de microcrédito do Brasil e se tornando, daqui para o final do ano, o maior programa de microcrédito da América Latina. Ou seja, esses dois públicos, hoje nós temos 1,5 milhão de clientes pessoa física. E nós financiamos também pessoa jurídica. As micro e pequenas empresas, grandes empresas, em termos de projetos estruturantes para o Nordeste. Esse microcrédito, qual é o valor mínimo e o máximo? Você pode dar uma dimensão disso? Olha, nós trabalhamos desde R$100 até R$8.000 no microcrédito urbano. E no caso do microcrédito rural, nós exatamente o Pronaf-B, chamado Pronaf-B, nós utilizamos a metodologia do microcrédito. Eu vou colocar aqui 2 dados para os senhores. A taxa de inadimplência do microcrédito urbano hoje está em torno de 1,5% da carteira. A taxa de inadimplência hoje do Pronaf-B, utilizando a metodologia do microcrédito, chamado Agroamigo, está em torno de 2,5% da carteira. Qual é a média geral dos bancos no mercado? Olha, no mercado a média geral está em torno de entre 1,5% e 2%.
Ou seja, nós estamos, no caso urbano, dentro da média do sistema financeiro, em geral, inclusive nos grandes centros, e no caso do microcrédito rural, estamos também relativamente próximos. Mais uma vez, pobre não dá calote, né? Não dá. Essa é a nossa experiência. E principalmente que o nosso microcrédito implica numa assistência. Nós temos chamado agente de crédito, que dá assistência completa, desde o nascedouro do crédito até o final da aplicação. Sempre que se fala em um sistema bancário no Brasil, as pessoas causam um grande impacto a capilaridade, por exemplo, do Banco do Brasil, que qualquer lugar ou que você vai no país tem lá uma agência do Banco do Brasil. E no caso do Banco do Nordeste, qual é a capilaridade do Banco do Nordeste? Eu digo que a nossa capilaridade tem várias gradações. Nós temos 180 agências, como se diz, tradicionais da indústria bancária. E nós temos o quê? Nós temos toda a capilaridade do microcrédito. Nós temos através de agências de microcrédito, do Crédito Amigo. Que opera só com microcrédito? Só com microcrédito. Cooperativas, pequenas, alguma coisa Não, assim? ele opera diretamente também, nós operamos através de cooperativas, com repasse. Mas é importante colocar também que nós temos agentes de desenvolvimento. Nós temos 260 agências de desenvolvimento que operam em municípios onde não tem agência do banco, principalmente. Seja através de agências itinerantes, tudinho. Ou seja, hoje nós atuamos em todos os municípios do Nordeste e mais municípios do norte de Minas Gerais e do norte do Espírito Santo, que é a nossa área de atuação. O banco já está se transformando num sexagenário, né? Quase 60 anos. E o mundo mudando muito, a economia mudando muito. O banco está discutindo qual é o novo cenário que ele deve se colocar. Existe essa discussão estratégica no interior do BNB? Olha, exatamente nós temos essa discussão estratégica, porque o banco, eu digo sempre que o banco é um banco dual. Nós temos que ter uma preocupação com o semiárido, que é a maior região de maior população no semiárido no mundo, é o semiárido nordestino. Nós temos em torno de 25 milhões de pessoas vivendo no semiárido. Então, nós temos uma questão da missão do banco, que faz parte com que este público viva no semiárido, com cidadania e com condições de viver bem do ponto de vista tanto econômico como social. E mais ainda. O segundo ponto. O semiárido é um ponto. É um ponto. E mais ainda. O Nordeste hoje é uma região que está crescendo nos últimos anos em torno de 0,5% a 1% acima da média nacional. E nós somos uma região estratégica. Nós estamos mais próximos, entre 2 a 3 dias de navio, vamos citar um exemplo, da região sul-sudeste em relação à Europa e Estados Unidos. Então, digamos... É o destino das nossas exportações, né? Nós estamos tendo uma condição natural, hoje nós estamos resolvendo algumas questões de ordem logística, que parte significativa das exportações brasileiras para esses mercados, Europa, Estados Unidos, África e Norte da América do Sul, serão via os grandes portos do Nordeste. Então, nós estamos hoje tendo alguns projetos estruturantes e o banco está acompanhando, está financiando parte significativa desses projetos. Tanto a parte do projeto principal, como os projetos secundários. Eu vou citar alguns exemplos. Ferrovia Transnordestina, que vai possibilitar captar carga, combinado com a Norte e Sul, carga aqui do Centro-Oeste, que hoje é via Paranaguá, exportar pelos 3 grandes portos nordestinos. Itaqui, Pecém e Suape. Nós estamos hoje num processo na Bahia, por exemplo, de uma grande ferrovia de 1.000 quilômetros, do oeste da Bahia até o sul da Bahia, onde vai ser construído um porto, também para captar parte desta carga. Nós estamos hoje, por exemplo, em processo de construção de um grande aeroporto de cargas, que é São Gonçalo, no Rio Grande do Norte, que vai ser o grande ponto, o grande hub. Quer dizer, um aeroporto só de cargas. Só de cargas. Isso no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. Que isso, estrategicamente, do ponto de vista logístico, ele vai ser extremamente importante para o país. Porque esse aeroporto tem condições de se transformar num grande centro. Maior que o de Petrolina, por exemplo, que vai voltar mais bem para maior, bem maior. Então, ele vai ser a maior pista, em termos de aeroporto, a maior pista do Brasil. Então, ele vai possibilitar descer grandes aviões. Pela condição geográfica do Rio Grande do Norte, você tem condição de fazer distribuição com aviões menores ou com carga rodoferroviária, tanto para o resto do Brasil, como para a África, para o norte da América do Sul, ou seja, se transformar em um grande centro de distribuição de mercadorias. Os grandes bancos brasileiros, tipo o Banco do Brasil e os privados também, como Itaú, Bradesco, Caixa, o Santander, Caixa Econômica Público, registraram um aumento médio de 28% no lucro líquido em 2010,
comparando-se com 2009. Já o Banco do Nordeste, que em 2009 havia registrado um lucro líquido de 459 milhões, registrou em 2010 um lucro de 313,6 milhões, uma queda, portanto, de 31%. A que se deveu essa queda de lucratividade no banco? Olha, essa queda de lucratividade se deveu exatamente à nossa expansão para os micro e pequenos. Que nós temos para expandir. As taxas são menores, que vocês cobram taxas menores. Por exemplo, nós temos o microcrédito, o caso do microcrédito urbano, por exemplo, vou citar o exemplo, as taxas do microcrédito rural é do Pronaf, né? São taxas, ser taxas de juros negativas. Bom, no caso do microcrédito urbano, nós temos taxas em torno de 0,99. E nós estamos reestruturando, queremos atingir um público, já atingindo o público do Bolsa Família, para atingir uma taxa em torno de 6% ao ano. Então, essas carteiras nós queremos operar com taxas extremamente viáveis. Importante. Bom, existe toda esta logística em todo o Nordeste. Quer dizer, nós atuamos em locais onde não existe a presença de nenhum banco. Pequenos distritos de pequenas cidades do interior do Nordeste. Então, todo este conjunto de questões, nós temos essa questão. Nós temos outra preocupação também com o ponto de vista estratégico do planejamento regional. Então, nós temos tem um departamento de economia regional dentro do banco, exatamente, que acompanha todas as políticas de governo ligado à região. Então, o banco eles faz, às vezes, também de uma área de planejamento regional. Agora, uma taxa de 6% ao ano, quer dizer, praticamente metade da Selic, quem cobre esse subsídio ao crédito? Olha, nós temos hoje na estrutura, foi criado um importante instrumento que é o chamado um depósito, exatamente o depósito compulsório das instituições financeiras. Às vezes é retirado uma parcela de 2%, que é exatamente para o financiamento do microcrédito. E a remuneração desse depósito em torno de 2%. Então, nós temos um custo de captação de 2%, nós poderíamos aplicar 6%. Isso já está regulamentado no Banco Central. Quer dizer, o banco hoje é o principal aplicador desta modalidade. Na verdade, nós aplicamos mais do que depositando ao contado do sistema bancário como um todo. Quer dizer, a busca da lucratividade não é o objetivo do banco. É um objetivo a manutenção, a sustentabilidade financeira, eu digo isso. Nós temos que ter um lucro para nós nos sustentarmos. Não tem subsídio, é importante colocar que todas as operações do banco não têm subsídio direto do Tesouro. Certo? Essa é uma questão importante. A nossa sustentabilidade tem que ser preservada. Ou seja, o senhor está dizendo que, para a pessoa que está nos assistindo nesse momento, que não se pode fazer uma comparação entre lucro dos bancos privados com o presumível lucro dos chamados bancos públicos. Eles não podem ser deficitários se não querem, mas são coisas diferentes. São coisas diferentes, que eu digo sempre que tem um lucro econômico. Nós temos um lucro econômico. Quer dizer, para nós é muito importante, por exemplo, que a expansão do consumo hoje do Nordeste está bem acima do consumo da massa em geral. A formação bruta de capital, os investimentos do Nordeste, nós estamos crescendo acima na média nacional. É importante colocar também que o banco se antecipa em financiamento de investimentos pioneiros na região, coisa que a banca privada, às vezes, pela sua análise econômica, não financia. Eu vou citar alguns exemplos que o banco foi pioneiro. Petrolina de Juazeiro. O grande complexo Petrolina de Juazeiro, nós financiamos há 30 anos atrás. Hoje é um grande centro de exportação, inclusive. Exportação e produção de vinhos. Por exemplo, a primeira vinícola que se estabeleceu em Pernambuco, há uns 15 anos atrás, é tido como coisa de louco. Mas nós financiamos. Quer dizer, nós arriscamos. Nós temos algumas questões também. Parte dos financiamentos, do complexo Swap, por exemplo. Nós nos antecipamos. Parque Eólico do Nordeste hoje, que nós também fomos pioneiros no financiamento do Parque Eólico nordestino hoje, que é o maior do país. Quer dizer, hoje o Parque Eólico no Nordeste, ele vai suprir já em torno, talvez nos próximos 2, 3 anos, 1/5 da energia do Nordeste. Isso é principalmente em Fortaleza, principalmente no Ceará, né? Não, o Parque Eólico... Quantos anos isso? Nos próximos 3, 4 anos que nós estiverem funcionando. 1/5 da energia consumida da energia eólica? Eólica, nos próximos 3, 4 anos, quando esses leilões estiverem já em toda a maturidade. Então, onde se centraliza esse principalmente no litoral. Principalmente no litoral, desde o litoral do Ceará, o litoral do Rio Grande do Norte, principalmente, e parte do litoral da Bahia. E agora também está havendo uma interiorização dos parques eólicos no interior da região.
Então, nós temos todo esse conjunto de atividades pioneiras que são financiadas pelo banco, que a banca privada não financia, e é fundamental. E é importante também... E sempre é um juro menor do que o de mercado. Juro é menor que o juro de mercado. E fala um pouquinho do valor, vamos falar um pouquinho de números, né? Em 2011, qual é o volume de recursos que o BNB vai colocar à disposição dos produtores e dos pequenos empresários, enfim, do microprodutor? Eu vou citar alguns números. Nós somos operadores do Fundo Constitucional de Financiamento, o FNE. Nós temos o FNE, que foi criado pela Constituição de 88. Eu vou colocar que o banco exatamente é extremamente... Eu digo sempre que o banco, se não fosse o Congresso Nacional, se fosse o regime democrático, no regime democrático o banco foi criado, e no regime democrático também foi criada uma principal fonte de estabilidade de recursos, que é o Fundo Constitucional de Financiamento, criado na Constituição de 1988. Ou seja, nesta casa aqui e na Câmara, é exatamente o banco onde foi fundamentado os grandes instrumentos de política regional. E o Fundo Constitucional de Financiamento hoje representa em torno de 40% do nosso funding. Nós aplicamos ano passado 10 bilhões e 900 milhões, vamos aplicar talvez esse ano mais em torno de 11 bilhões. Esses são recursos, hoje a taxa de inadimplência média está em torno de 3,5%, certo? Está extremamente o controle, tem um retorno destes, são recursos retornáveis. E é importante colocar que nós aplicamos no ano passado dos recursos totais, tanto recursos próprios como captação externa, como as captações internas, nós aplicamos 21 bilhões em 2010. Quer dizer, estamos previstos a aplicar este ano em torno de entre 25 e 30 bilhões. Ou seja, o FNE ele vai representar em torno destes 40% deste fundo. E o restante vem de onde? Bom, o restante vem de recursos próprios, nós temos recursos, e recursos de captações externas. Nós fizemos agora 2 captações totalizando em torno de 800 milhões de dólares. No exterior? No exterior. Nós somos um banco hoje que nós temos uma governança que permite nós captarmos recursos. Nós temos também repasses do FAT. Ou seja, nós somos um banco, eu digo sempre, um banco dual. Nós temos os desafios do banco múltiplo, como também nós temos os desafios do banco de desenvolvimento. No próximo bloco, agricultura e tecnologia, investimentos do BNB. Aguarde.